O PIB cresce em um ano e cai no outro. A indústria aumenta a produção em um mês e depois reduz. As exportações funcionam em regime de balança. O salário médio do brasileiro flutua com a mudança desses ventos. Como explicar e analisar essas variações da economia brasileira? Na Agenda Econômica de hoje, eu entrevisto Ernesto Lozardo, que é o presidente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, que calcula alguns dos principais indicadores da economia brasileira e elabora estudos com o objetivo de tirar o país da gangorra econômica. Presidente Lozardo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Antônio, prazer todo meu. Então, começando aí a nossa conversa, o IPEA existe aí desde a década de 1960, elabora estudos, apoia todos os governos que já tiveram à frente, né, do país, todos os governos aqui. É um órgão de governo, é um órgão de Estado. Todos os governos contaram com técnicos do IPEA. Como é que está o IPEA hoje na elaboração desses estudos? O IPEA tem uma função, entre outras, propor números e estudar números para indicar ao governo para onde a economia está indo, em função das medidas que o governo toma, né? Se na área fiscal ou na área monetária, isso é muito importante. Então, o que o IPEA está apontando é que o Brasil está numa fase de recuperação econômica, né? Você tem a produção industrial, ela pode um mês aumentar ou reduzir, isso por algumas razões, né? Primeiro que você tem uma fase de saindo da recessão, que foi uma enorme recessão. Então, nem todos os setores saem igualmente, né? Então, setores mais rápidos, outros menos rápidos. E essa velocidade depende do mercado de consumo. Qual é o consumo que está sendo mais acionado, mais forte, outros menos forte. Mas, em geral, a economia brasileira está crescendo pelo lado de consumo. A gente preparou uma arte até para indicar um pouco melhor para o nosso telespectador quais são esses principais indicadores que o IPEA criou e usa para nos mostrar como é que está a economia brasileira, que é essa produção industrial. Então, como é que está, se a indústria brasileira está produzindo mais ou menos, não é isso? Consumo aparente de bens industriais, o que o cidadão brasileiro está comprando e formação bruta de capital fixo. São esses aqui os principais indicadores? Não, tem muitos outros indicadores. Vamos falar sobre isso. O IPEA tem dezenas de indicadores que nós produzimos mensalmente. Mas na área de consumo, isso aqui é o mais... Essa é uma área, acho, isso é a área de consumo, isso mostra dois indicadores importantes. Na produção industrial, o que está acontecendo é o seguinte, cresce sim, estamos crescendo mais de 1%, quase 1,5%, 1,7%. E sim, alguma variação mensal ocorre ainda por conta de ajuste de capacidade ociosa. Então, o que quer dizer isso? Hoje a indústria tem uma capacidade utilizada de 75% do total que ela pode produzir, ela usa só 75%. O que ela pode produzir na sua capacidade sem causar inflação é o limite de 85%. Ela tem quase que 10 pontos para crescer ainda. Por que ela causa inflação se usar essa capacidade acima? Porque ela está, assim, eu diria que a partir de 85%, ela começa a demandar mais mão de obra, consequentemente mais salários, e ela aumenta a sua contribuição na inflação. Mas aí tem um lado bom que ela gera emprego, emprego gera consumo. Não, estou falando no tocante à geração de emprego, é fantástico, ela pode, mas nunca ela chegou assim, a ultrapassar a 90%, ela não chega a isso, ela não consegue, ela não tem nem mesmo, porque ela tem um nível de estoque que ela tem que manter. Então, ela não produz tudo, porque onde é que vai estocar tudo que ela produz? Então, ela tem um nível de estoque, é uma segurança dela. Então, eu diria assim, um limite de crescimento sem causar aumento de preço seria os 85%. Isso é uma coisa importante. Segundo lado, acho que o consumo aparente de bens industriais está havendo um aumento constante. E esse aumento de consumo de bens duráveis vem muito por conta das famílias, né? A família está crescendo o aumento de consumo. A gente tem um outro gráfico onde mostra aí essa relação entre a demanda, ou seja, o que a população está querendo comprar, né, e a produção. E a gente vê que anda mais ou menos junto, mas tem um certo descasamento aí. A demanda está maior do que a produção. Isso ali, depois de 2007, já é o janeiro de 2018, que é o dado mais recente que foi levantado, não é isso? Duas coisas importantes. Primeiro, as famílias brasileiras estão muito menos endividadas, que isso é um dado relevante.
A crise ensinou o brasileiro a economizar? A ensinou, muito. Acho que o engodo de poder se endividar para obter alguma coisa, ela sabe que isso a levou a um certo desequilíbrio orçamentário familiar, né? Tendo até que devolver alguns bens que ela não tenha condições de pagar, tornou a cidade implente. Essa situação ela aprendeu que ela está mais assim, ajuizada no tocante ao seu nível de consumo. Mas, de qualquer maneira, você tem um impactos importantes. Primeiro, a renda familiar está aumentando por causa da queda de inflação. Segundo, que a reação do consumidor com pouca dívida ou sem dívida é muito imediata. Ele olha o curto prazo, a produção não. A produção olha o médio e longo prazo. Então, ela tem que ter certeza que se ela aumentar a produção agora, ela demora, não é tão rápido quanto a ação do consumidor, mas o produtor demora, ele olha o médio e longo prazo. O que ele olha? Ele não olha só o consumo que pode aumentar, como é que vão ficar as taxas de juros e taxa de câmbio. Então, se ele o juro está caindo, né? Então, mas por que... ou parou de cair, mas já chegou no nível baixo. E olha a inflação, são esses três elementos que ele olha. O que ele está tendo a confiança ao setor produtivo é que os juros, se não caírem mais, vão ficar estáveis. Quando ele olha a inflação, se for subir, sobe pouco. Então, ele começa a ver as principais variáveis que regem a sua produção e o câmbio estão relativamente estáveis. Então, ele começa, então, a oferecer uma certa prudência produtos que a sociedade, o consumidor está demandando. Então, certamente, a percepção e o consumo sai antes da produção. Agora, esse gráfico aqui, ele mostra uma produção, né, subindo, a gente chegou no fundo desse poço, desse momento de crise em 2016 e está subindo. Essa saída é sustentável? Porque o número de produção de janeiro de 2018 é menor quando comparado ao dezembro de 2017. Isso é normal? É uma questão de sazonalidade? Ou pode indicar que essa saída da crise não é... O quarto trimestre do ano, sempre você tem um aumento, no primeiro você tem uma queda. Isso é sazonal, né? Eu acho que se olhar a tendência mais adiante, é que é muito interessante. Dado o aumento de capacidade ociosa que nós temos na indústria, ela tem muito no que avançar na produção sem aumento de preço, isso para ela é importante, é um fator relevante. Agora, o que vai estimular o crescimento, você falando? Mantendo essas variáveis constantes, inflação, juros e câmbio. Então, o consumidor, por exemplo, o aumento da safra agrícola, que foi ano passado e será também esse ano, tem uma redução expressiva no consumo de alimentos da classe mais pobre. Quer dizer, os pobres, pela primeira vez em mais de 15 anos, né, tiveram menor impacto de inflação na sua renda. E isso fez com que a classe mais pobre pudesse ir ao consumo e consumir muito mais. Hoje você está vendo já nos relatórios... Mas é um consumo básico, né? Um consumo de alimentação, basicamente. Que é fundamental. Claro. As pessoas não estão nem se alimentando, né? Ou seja, mas que consumo não é só o consumo básico. O que eles estão consumindo? Por exemplo, deixando de comer margarina e estão comendo manteiga. Estão tomando leite em vez de tomar suco. Estão comendo fruta em vez de comer outra. Então, estão passando a ter acesso à alimentação mais saudável. Isso já dá para se extrair dos indicadores de Isso já se percebe com o nosso levantamento junto aos supermercados e à produção em geral. E a população volta a consumir produtos de melhor qualidade. E isso é um sintoma da... Então, a família deixa de comer, por exemplo, bolacha e macarrão, para comer feijão, Mas arroz. A gente não teve ainda... quem é essa população mais pobre que está tendo essa vantagem, esse ganho? Porque o nível de emprego não aumentou, né? As pessoas estão... o nível de desemprego continua alto, o que aumentou foi o nível de ocupação informal, né? Teve um aumento aí, mas não a formalidade ainda. Essa sua afirmação precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente fala desemprego, acontece o seguinte... Quando a economia aumenta, eu indico uma fator de crescimento econômico, as pessoas que não estavam procurando emprego passam a procurar emprego. Então, elas são contabilizadas como desempregadas. Mas elas já tinham desistido, mas né? elas não contam que elas estão paradas ou desistido, isso não entra na estatística. Então, quando você dá o sinal do crescimento, aquelas que estavam fora do mercado de trabalho e não procurando emprego, porque não adiantava procurar emprego, elas não são
contabilizadas como desempregadas. Só conta o desemprego quem está procurando emprego. Isso aí, acredito, então, esse é um dado importante. Quando a economia melhora, então as pessoas que voltam a procurar emprego aumentam. Mas os dados do próprio IPEA, os dados de vários outros institutos mostram que o que aumentou em termos de emprego foi o emprego, não é nem o informal, ainda precário, né? Como se usa exatamente. As duas coisas cresceram. Aumentou o emprego formal e o emprego informal. As duas estão crescendo. Então, não é o precário, que é o emprego formal e informal estão crescendo. Então, a população econômica ativa está voltando ao trabalho efetivo. Isso está ocorrendo. Então, é o seguinte, o que nós temos, na realidade, é uma taxa de desemprego alta, 12%, e à medida que o país vai crescendo, ele tem que estar um crescimento rápido para que até as pessoas que estão procurando emprego passem a ser empregadas. Aí, então, o desemprego cai. Então, você tem tanto aqui que já está procurando, passa a ser empregado, e os que entraram agora para procurar emprego também começam a ser empregados, que informalmente ou formalmente. Você tem, de qualquer maneira, uma redução do desemprego. Isso está ocorrendo. Então, nós estamos a ver uma coisa importante. Assim, que se o desemprego está hoje em torno de 12% global, né, devemos chegar próximo de 10% no final desse ano. Essa é a expectativa do IPEA, o que mostra os indicadores. Hoje, é o que nos indica uma redução de quase 2 pontos percentuais no nível de desemprego. Por que tão rápido? Por que tão grande? Duas coisas que eu mencionei. As indústrias estão com a capacidade ociosa ainda muito expressiva, quase 10 pontos. A renda das famílias está aumentando. Está, de fato, aumentando o nível de emprego das famílias. Isso, elas estão trabalhando mais e estão sendo empregadas. A renda real que está crescendo nas famílias, né? Então, você tem esses elementos, são muito importantes, porque por que são relevantes? As famílias estão olhando para frente e vê que a inflação está estável, né? Os juros estão estáveis, então ela começa a fazer mais compras financiadas no crédito. Isso estimula, de certa maneira, a economia, estão voltando gradualmente ao nível de emprego. É uma coisa, é um movimento gradual, porque nós estamos tendo uma recessão muito profunda e isso está dando, assim, ao consumidor, ao empresário, assim, um cenário, estamos crescendo moderadamente. Duas coisas que o senhor falou, que o IPEA estima que até o fim do ano tem uma redução em 2 pontos percentuais no nível de desemprego, ou seja, cai de 12% para 10%. Isso significa mais ou menos quantos empregos? E são empregos formais, carteira assinada? Cai mais de 3 milhões de pessoas. Mais de 3 milhões. Carteira assinada? Carteira assinada. Quem é que vai empregar? Porque a gente fez um levantamento aí também, os nossos dados são todos dados do próprio IPEA, né, fornecidos pelos técnicos do IPEA, captados no site do IPEA. A gente tem um gráfico aqui que mostra a formação bruta de capital fixo, que é um indicador que o IPEA calcula a partir de dados do IBGE, que mostra exatamente o que o empresariado está fazendo. E a gente viu que está começando a virar. Né? Em 2013 foi o maior investimento aí, o ponto básico aqui é 2005, né? Teve esse ponto alto em 2013, apesar da crise, teve a crise de 2008, que caiu bastante, né? Teve esse ponto alto em 2013 e despencou aí. E essa virada, o senhor acredita que ela é uma coisa sustentável? Sustentável. A formação de capital é um investimento. É isso que o empresário está investindo. Isso é investimento. É investimento na produção. Eu disse, nós estamos reduzindo a capacidade social da indústria, porque o empresariado está investindo na sua indústria. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui, vamos analisar um pouquinho melhor isso aqui. Aqui a gente chegou em 2007, onde a gente teve o maior crescimento do PIB nos últimos 25 anos, né? Foi 7,5%, aproximadamente. Aqui a gente teve a crise de 2008, aí teve uma subida aqui mais ou menos suave. Esse pico de investimento, né, de formação bruta de capital, ou seja, aqui os empresários estavam realmente investindo e despencou de uma vez só aqui. A gente caiu em 3 anos, né, o que a gente levou aqui 5 para subir. Né? 7,5 foi em 2010. 7,5 foi em 2010. Então, ainda final do PIB. Lula. E que não foi lá não. Tá. Tá certo? Em termos de PIB, né? Então, toda essa trajetória de 2008 adiante, né? A crise ali foi, óbvio, uma crise internacional e assustou o mundo todo.
O Brasil retoma a sua trajetória de crescimento a partir de 2010 e ainda o que foi 2010 em diante? No ano seguinte já não cresceu tanto a economia, né? Teve uma queda expressiva de crescimento e continuou caindo o crescimento do PIB. Essa recuperação aqui de crescimento até 2013 deveu-se muito aos recursos que o BNDES emprestou aos empresários um valor subsidiado. Quer dizer, a economia podia estar entrando numa recessão muito forte, mas o BNDES teve um papel relevante numa ação contracíclica, evitando uma queda maior, fazendo grandes empréstimos para investimentos em capital fixo ou um grande parte foi em Finan, né, que é marca equipamentos, caminhões, tratores, teve um papel importante. Então, você acha que a esse pico de 2013 a gente não volta? Porque o BNDES está se retraindo, né? Não quero dizer isso, não. Não. Deixa eu falar uma coisa importante. Tá. Não é o BNDES que cria o desenvolvimento econômico. Não, claro, mas estimula, né? É um banco de fomento, né? Ele sedimenta o crescimento. Ele sedimenta o crescimento. O que é sedimentar? Ao fornecer equipamentos, tratores, ele vai sedimentando infraestrutura. Por isso é sedimentar um crescimento. Quem promove o crescimento é a coerência do governo. Quer dizer, ele dá expectativas claras de desenvolvimento. Se eu tiver um juros indo para um lado, câmbio para o outro, inflação de outra maneira, que não tem uma uniformidade de crescimento ou de estabilidade dos principais indicadores econômicos, o empresário se retrai e não tem crescimento, nem que o BNDES forneça equipamento. Foi o caso de 2010. O empresariado fez a conta e falou, essa conta não fecha e parou de investir. Aí só foi muito recurso subsidiado do BNDES, é que segurou, no fato, uma recessão já naquele momento. Então, o que nós percebemos hoje, o que foi no passado muita irresponsabilidade fiscal, você não tem hoje, né? Mas isso não foi uma política, o senhor falou de política anticíclica, em face da crise de 2008, como é que é o senhor hoje como integrante do governo, como é que o senhor vê esse momento? Qual é o papel do governo, né, como fomentador da economia do país? Ou você acha que não é isso? Não, a política anticíclica começou em 2010, a partir de 2011 em diante. Houve alguma tentativa inicial em 2009 até 2010, sim, o BNDES achou, mas atuou em termos de evitar uma crise, mas esperava-se que a partir de 2010 o mundo ia entrar numa grande recessão, né? E não aconteceu. A partir da crise de 2008? Então, mas o cenário, sim, 2008 e 2009, não se sabia muito bem a dimensão da crise, ela foi se espalhando. Começou nos Estados Unidos, 2010 já estava na Europa, estava na Ásia, não chegou muito no Brasil, né? Mas então foi uma coisa. Nós não temos, nesse cenário não existe hoje. Então nós temos assim, 2018 principalmente, será um ano, diria assim, que já está dado. O Brasil vai crescer muito, não há nenhuma perspectiva de ruptura interna ou externa. Mesmo com a eleição? Porque é um ano conturbado, senhor. A eleição confunde a gente, não é? Mas em termos de estabilidade econômica, não. Acho que a confusão está no seguinte, quem será o próximo? Minha dúvida é 2019, não é 2018. Então, o ano 2020 já está dado. Então, tem umas perspectivas aí de crescimento de 2,5%, o mercado às vezes fala em 2,7%, há alguns otimistas que já estão falando até em crescimento de 3%, o senhor acha que é por aí mesmo? Eu diria assim, alguns otimistas falam muito mais que 3%, não é bem assim não. Acho que o mercado está vendo um crescimento de 3% como também já é algo dado. A inflação abaixo da meta, câmbio a 3,10, 3,20 ao longo do ano, esse dado já está dado. O que ainda pode acontecer é um crescimento acima disto, pode acontecer sim. Mas o senhor acha, o que é que pode fazer com que isso não seja sustentável para 2019? Porque então você está dizendo que 2018 já está dado. Está dado. Dá para prever, tem uma bolinha de cristal aí que está funcionando bem. Não é bola de cristal. Não, claro, é uma análise dos dados, é brincadeira. Não, Maria, nós não temos nenhuma crise internacional que possa mexer no câmbio. Suponha que o governo americano ainda faça alguma outra retaliação no mercado internacional. Está fazendo, né, com a questão da importação do aço. Pode ser que ele encontre outros setores que ele tente bloquear na economia americana e que possa trazer alguma sensibilidade de maior insatisfação no mercado internacional. O que as pessoas fazem no mercado internacional quer ser uma crise
ou uma situação conflituosa nos Estados Unidos, né? As pessoas compram dólar. Quer dizer, é uma coisa, uma coisa assim que nós, é uma coisa contraditória. O país que cria a crise é o país onde as pessoas mais compram dinheiro, mais vão comprar a moeda daquele país. Se isso acontecer, as pessoas compram mais dólar, o dólar se valoriza. Ele desvaloriza o nosso real. Quer dizer, favorece até as nossas exportações, tá certo? Então, esse é o cenário. Mas aí complica o mercado interno, né? Importações de insumos. Não, você está aumentando as exportações, desvalorizando um pouco o nosso real, você está exportando mais, não quer dizer... Acho o seguinte, o que deve de fato acontecer, se for uma coisa importante, com esse crescimento de 3% nesse ano, vai aumentar muito as nossas importações. Então, o que nós tivemos... E o que acontece com a indústria brasileira? Não, o que aconteceu no passado foi um superávit de 64 bilhões, né, no ano passado, nós recebemos 64 bilhões de investimentos externos, né? Acho que a indústria brasileira vai continuar produzindo. Isso não vai ter efeito. Acho que a importação, é importante salientar isso, ela tem um componente de maior importância na modernização da indústria brasileira. Nós não estamos importando bens supérfluos. De consumo rápido, né? Não. Então, a grande importação, o grande crédito de importação para bens duráveis e bens duráveis, ou bens de capital. Bom, professor Lazzato, você está dizendo que esse ano é um ano dado e positivo, né? A gente tem de pensar em 2019. Eu queria tocar num assunto de um trabalho de mais médio e longo prazo que o senhor está coordenando no IPEA, que é o projeto Desafios da Nação, né? O senhor começou a coordenar esse trabalho em 2016, quando assumiu o IPEA. Tem um foco, pelo que o senhor mesmo falou, adiantou para a gente, na produtividade dos fatores de produção. Eu queria que o senhor explicasse isso aí um pouquinho. A previsão era que esse projeto fosse já apresentado integralmente agora nesse começo de 2018. Como é que está esse projeto? É o seguinte, Antônia, algo que é relevante. Eu acredito que as reformas vão passar. Se nem todas elas esse ano, o ano que vem, as reformas é uma pré-condições para o país se desenvolver. Só para a gente atualizar, já passou a fiscal, que foi o teto de gastos, em 2016, né? A trabalhista em 2017, tem a Previdência que está aqui no Congresso e falta a tributária, que nem chegou aqui. Quando é que chega? Tá. Já era para ter estado aqui, né? Se não fosse as complicações do ano passado com a falta da Previdência. Mas foi um momento importante para aprovar a Previdência e não aprovamos, talvez vamos aprovar ainda esse ano. Por mais assim, encolhida que ela seja, para desidratada que ela seja, mesmo que nós aprovemos alguma coisa, é um sinal de mudança, assim também na reforma tributária. Então, o que o IPEA fez? Dado que as reformas, em algum momento, vão passar, para nós aprovar as reformas é o ponto de partida para o desenvolvimento brasileiro. Se as reformas não passarem, nós não vamos repetir esse crescimento, estou falando em 3%, nem muito mais que isso. Pouco estamos num país de renda média, um país pobre. Vamos mostrar rapidinho uma arte que a gente tem aqui, só para a população brasileira ter um pouquinho de ideia, para o nosso telespectador ver, que é essa questão da renda per capita, né? Você está dizendo que é ainda um país pobre. A gente tem aqui, o Brasil tem uma renda per capita, quando a gente divide a renda pela quantidade de habitantes, de R$ 1.268, isso é renda média, né? E aí, eu peguei aqui 3 exemplos, que é São Paulo, o estado mais desenvolvido. O paulista tem uma renda média de 1.712, o Distrito Federal tem a renda média como unidade da federação mais alta e Alagoas é o mais pobrezinho, renda média de menos de um salário mínimo, né? É disso aqui, dessa distribuição que você está falando? É isso que eu estou falando. Então, é exatamente isso. Então, esse é um país pouco desenvolvido, que tem nichos muito desenvolvidos no país, mas a sociedade como toda é uma sociedade, um país emergente de baixa renda. Então, o desafio da nação vem nessa direção. Como transformar o país de baixa renda, pouco desenvolvido, em um país desenvolvido. E isso nós podemos sinalizar esse desenvolvimento de um país desenvolvido em uma geração. Qual é o foco disso? O mais importante é o foco. Eu não estou dando datas de quando vai acontecer, porque isso é um ensaio futurístico, não é o caso. O IPEA então desenvolveu um foco claro, como melhorar a produtividade da economia brasileira. Então, a produtividade da mão de obra, do capital, da indústria, do serviço, de todos os segmentos, quando fala capital e trabalho,
dos fatores de produção, todos os fatores que contribuem para a produção nacional. Isso o IPEA fez, foi um estudo brilhante, foram mais de 100 pesquisadores, menos de 50% foram pesquisadores do IPEA, 60% foram pesquisadores fora do IPEA, todos doutores ou pós-doutores. Fizemos um grande debate na sociedade sobre o nosso futuro. E eu entreguei ao presidente Temer, falei, olha, se nós aprovarmos uma reforma, está aqui um projeto para isso poder se tornar um país desenvolvido. O que é esse projeto? Ele tem a grande contribuição que ele traz, que foi trazida pelos pesquisadores, foram várias proposições de como melhorar a produtividade nacional, sabe? Isso é fundamental. O foco é a produtividade. Isso na indústria, no comércio, na educação, na saúde, no área de petróleo e gás, Dá dois pontos básicos para a gente dizer o que é essa melhora de produtividade. Desculpa? 2 pontos básicos que de imediato, se mexidos, poderiam melhorar a produtividade. Fundamental, olha, tem muitos, vou dizer assim, o capital humano. Não é? Com toda essa inovação mundial, nós temos que melhorar as condições do capital humano brasileiro. Educação? Educação é fundamental, mas embora seja de médio e longo prazo, acho que os métodos educacionais têm que serem modificados. O estímulo à educação tem que ser algo presente no brasileiro para ele se tornar uma pessoa mais produtiva com boa renda. Essa renda que você mostrou aqui é baixa porque nós somos mal educados. Nós não temos uma educação que possa nos levar a ter bons salários. A educação de bom nível é salário de bom nível. Educação de baixo nível é salário de salário mínimo. Você não pode também aumentar muito mais que isso. Professor Luzardo, a gente tem que encerrar o programa. Eu agradeço muito a sua presença aqui, é bem esclarecedor e o mais interessante é que todo mundo que vem aqui que fala de desenvolvimento, de estímulo, de pesquisa, termina falando no mesmo ponto, educação. Acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre educação e economia. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, Antônia. Até a próxima. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Nós estamos também no canal do youtube.com/TV Senado. E se você quiser mandar seus comentários e sugestões, faça pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até a próxima Agenda Econômica.